Nesse vídeo de hoje a gente vai voltar com esse que já foi um Fusquinha que protagonizou um vídeo aqui no nosso canal, que é, ainda ele continua com o título do Fusquinha mais antigo que a gente já teve a oportunidade de mostrar. É o Fusquinha 1965, que ele foi do Gustavo. Na época que ele esteve aqui, o Gustavo me procurou, trouxe o Fusquinha aqui e a gente fez uma pequena revisão nele com limpeza de carburador. Precisei trocar a bobina porque ele estava com a bobina do Gol MI e foi uma manutenção relativamente simples. O carro ele tinha um problema de apagar depois de um tempo rodando. Depois que a gente fez o vídeo, eles levaram o carro para casa deles, andaram mais ou menos uns 40, 50 quilômetros, aparentemente tudo bem. Depois de alguns dias o carro começou a apagar de novo e eles voltaram aqui e a gente não identificou exatamente, pelo menos comigo, o sintoma não se apresentou. Curiosamente, mesmo no momento que o carro não dava partida de jeito nenhum, ele tinha faísca. E a gente acabou agendando deles trazerem o carro numa outra ocasião e por uma série de fatores aí, eles acabaram encostando o carro. Então o que aconteceu com esse Fusquinha daquele momento até hoje é uma coisa que todo carro passa. Todo não, né? Esses carros de plástico não tem uma vida útil tão grande a ponto de poder ficar encostado uma temporada aí e ainda sobrar alguma coisa. Mas um carrinho igual esse aqui, um carrinho de 50 anos, provavelmente essa não foi a primeira vez que ele passou aí por uma semi-hibernação, que é quando o dono, por algum motivo, deixa de usar o carro ou perde o interesse pelo carro, até o momento que o dono volte a poder usar o carro, que apareça um outro interessado e manter o carrinho aí na ativa, ele acaba ficando parado por um bom tempo. No caso, esse daqui ele ficou parado, eu acredito que pelo menos uns 8 meses ele ficou parado. Se vocês fizerem um comparativo com a fisionomia dele, da época que ele apareceu aqui a primeira vez para agora, ele está um pouco, vamos dizer assim, mais abatido. Ele tem pequenos encardidos aqui, mas ao mesmo tempo ele está com uma mini trincados aqui na pintura no Duco antigo, que para mim, para o meu gosto pessoal, eles dão um charme todo especial para esse carrinho. Bom, ele começou a vida de Fusquinha dele sendo um motor 1200 com 6 volts. Quando o antigo dono que a gente conheceu, o Gustavo, comprou esse Fusquinha, ele ainda era 1200. Eles andaram algum tempo aí com o Fusquinha apresentou um problema no motor. Pela praticidade, porque era um carro de uso diário, eles preferiram trocar o motor por um 1300, que aparentemente estava em bom estado, pelo menos no momento que eu pude fazer a regulagem. Tá? Então foi feito anteriormente uma conversão de 6 para 12 volts. É uma coisa relativamente, daqui a pouco a gente abre aí eu mostro. É uma coisa não só comum como desejável, porque baterias de 6 volts são raras, lâmpadas e acessórios de 6 volts também, e o carro fica mais confiável com o sistema de 12 volts. Em relação ao chicote elétrico, não existe contraindicação alguma de você fazer essa conversão, porque na verdade a bitola dos fios, o diâmetro de cada um dos fios é maior no sistema de 6 volts, porque para a mesma potência você precisa, pela lei de Ohm, estar consumindo o dobro de corrente. Então se você for comparar um chicote de 6 volts com um de 12 volts, o de 6 volts ele acaba sendo superdimensionado, ele tem o diâmetro dos fios ligeiramente maior. Então essa é uma conversão que, mesmo quando ela é feita simplesmente com a troca da bateria, das lâmpadas, do dínamo e do motor de arranque, fica, vamos dizer assim, 90% bom já. Você não precisa ir muito além disso, porque se a parte elétrica, se o chicote estiver íntegro, não tiver muitos cortes, o carro vai funcionar relativamente bem. Bom, agora a gente vai vir para cá, a Bianca vai mostrar. Continua sendo aquela mesma simpatia. Eu lembro que quando esse Fusquinha apareceu aqui, na época da manutenção, eu e a Bianca, a gente teve uma queda imediata por ele, a gente se apaixonou. Inclusive naquela ocasião eu fiz uma proposta para o Gustavo
que ele poderia sair com qualquer um dos Fiat que tivesse aqui, a gente ia negociar para ele deixar o Fusquinha. Na época eu já estava atrás do Fusquinha para Kátia, apesar de não ser o modelo preferido dela, que o modelo preferido dela é o dos anos 70, eu ia acabar encaixando esse daqui na nossa família. Como não era vamos dizer, não é o modelo preferido dela, e também no momento o Gustavo não queria vender, acabou passando essa oportunidade e eu acabei tirando esse Fusquinha da cabeça. Depois que eu comprei o Fuscatia, por incrível que pareça, 1 ou 2 dias depois o Gustavo me procurou falando que estava vendendo o carro. Isso em dezembro de 2014, mas aí eu já estava comprometido, ia ser bem complicado convencer a Kátia que a gente precisaria desse Fusquinha. E esse Fusquinha acabou ficando um tempo lá, encostado, porque eles não tinham tempo para rodar com o Fusquinha. Então o Fusquinha ficou essa temporada toda encostando. Nesse meio tempo eu conheci o atual dono desse Fusquinha, o Danilo. E ele passou aí, eu acredito que alguns meses inclusive, ele pediu a minha ajuda para procurar um carro. Normalmente eu não tenho tempo, vamos dizer assim, para poder prestar um serviço desses aí, mas numa situação de exceção eu estava ajudando ele a localizar um carro bom. Então ele acabava pedindo algumas informações e que eu acabava passando para ele. Ele foi ver alguns carros, ele me questionou a respeito de alguns carros, alguns eu gostei, outros vamos dizer, eu rejeitei pro perfil dele. E por incrível que pareça, na mesma época que isso estava acontecendo, o Gustavo acabou me procurando, falou que ainda estava com o Fusquinha, que queria vender. O objetivo do Danilo era um dos anos 70, mas quando ele conheceu esse Fusquinha, ele acabou sentindo a mesma coisa que eu e a Bianca, a gente acabou sentindo nas palavras dele mesmo. Esse Fusquinha tem algo de diferente. E tem de fato, esse Fusquinha é uma bela de uma maravilha. E tá muito original, com os sinais do uso, que é o que eu tinha falado naquela época. Para mim isso daqui só acrescenta o charme dele. Ele não tem uma pintura nova, ele não tem uma placa preta, ele tem todos os encardidos que você imagina e todo o desgaste que você imagina que um carro de 50 anos deva ter, mas um carro de 50 anos que teve uma vida, vamos dizer, no mínimo ele foi respeitado. Eu acredito que ele tenha sido a maior parte da vida dele bem cuidado, mas além de bem cuidado, o carrinho foi respeitado. Então a Bianca vai mostrar ali onde eu estou apontando, a saída do ar da caixa de ar ali embaixo, ó. Caixas de ar original. O assoalho eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele é original também. E ele tem pequenas adaptações que não compromissadas com a originalidade, mas foram adaptações feitas visando a segurança, por exemplo, cintos e algumas coisas nesse sentido. Ele tem pequenas diferenças que a gente mais pra frente vai ter a oportunidade de mostrar. Bom, o detalhe desse Fusquinha é que ele acabou passando aí alguns meses parado, ou seja, para não dizer que ele está em coma igual o Fusquinha do Fred, ele está pelo menos hibernando. Aí ele está com bons meses de sono, igual aquele urso do Pica-Pau, que o Pica-Pau ia atormentar. E o que a gente vai fazer dessa vez é acordar esse Fusquinha. Então eu convido vocês a acompanharem essa série, porque a gente vai precisar acordar o Fusquinha. Claro que não vai ser vamos dizer, uma coisa tão abrangente quanto foi o Fusquinha do Fred, porque isso aqui está menos de um ano, do Fred estava 20 anos. Mas por outro lado, o Danilo quer um carro 100% confiável, ele não quer um carro 99% confiável, porque ele quer pegar o carro e andar. E por incrível que pareça, vamos dizer assim, nos bastidores do que a gente mostra para vocês, todos os carros aqui, sem exceção, que a gente acaba mostrando para vocês, os donos eles andam muito e aceleram muito com os carros. Não interessa se ele é 1600, se ele é 1300 ou se ele é 1500. Então as pessoas que a gente acaba tendo a oportunidade de conhecer e o privilégio de mexer no carro deles, eles aceleram e aceleram com força. Pelo pouco que eu já conversei com o Danilo, eu tenho certeza que ele vai acelerar bastante esse daqui. Ele não vai passar o final de semana passando cerinha no carro, não. Ele vai colocar ele para andar e com toda a família. Então o nosso compromisso é em tentar
dar o maior grau de confiabilidade possível para o carro. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai começar com uma revisão mecânica. O carro está sem bateria fisicamente, não que a bateria esteja descarregada. Então a gente não consegue nem começar o vídeo na pista de teste ou alguma coisa assim. Passou alguns meses desligado, ou seja, a gasolina que se tiver dentro do tanque, ela já está comprometida. No momento que esse Fusquinha veio aqui, a gente usou mangueiras de injeção eletrônica. E isso aqui é muito bacana, olha. Eu estou dobrando a mangueira, Bianca, tá vendo, será? Ó, essa mangueira tem menos de 1 ano. Vamos colocar, vai que ela tenha 1 ano. Ela já está completamente ressecada. Na época, era a mangueira que eu usava em todos os carros. Eu esperava que ela durasse mais, mas infelizmente a qualidade dessas mangueiras teve uma queda livre que a ponto de eu perder a confiança nelas completamente. Nesse meio tempo, felizmente a gente conheceu o Wagner da Flexpress. Ele deu uma solução que eu considero que agora é definitiva, que é aquela mangueira Balflex, que com certeza a gente vai usar aqui. Então, muito tempo parado. Imagino que vocês já estão pensando o que a gente vai fazer aqui. E com certeza muitos de vocês, principalmente quem assistiu a série do Fusquinha do Fred, já deduziram. Uma troca de óleo tá agendada. Uma limpeza de carburador com certeza está agendada. Troca de filtros e mangueiras é uma obrigação. É vamos dizer, quase que uma imposição minha para fazer uma manutenção dessa. Eu não vou me apressar a tentar ligar o carro nem nada. E eu vou também tirar o tanque, vou examinar a saída do tanque para ver se a gente não tem excesso de sujeira lá, porque pelo menos no momento eu vi uma vez só esse Fusquinha não querendo funcionar e do nada ele voltava a funcionar. Então a gente tem 3 alternativas para um carro não funcionar: ou ele não tem gasolina, ou ele não tem faísca, ou ele não tem ar, tá? Ele não tem atmosfera para que ele possa oxidar o combustível. Bom, a atmosfera a gente tem, porque eu pelo menos e a Bianca a gente está respirando. Então o Fusquinha, se a gente der combustível e fogo para ele, ele vai funcionar. O fogo no tempo certo e o combustível no lugar certo. O lugar certo do combustível é aqui, do fogo é nas velas e no tempo certo, tá? Então a gente vai garantir o quê? O ar já existe, o combustível no lugar certo e o fogo no lugar certo. Mais do que jogar uma gasolina aqui e tentar dar uma partida, eu vou garantir, e não para mim, mas poder garantir para o Danilo e para a própria segurança dele, para que ele confie no carro. Pelo que eu conversei com ele, ele nunca teve um Fusquinha. Então esse é o primeiro. E aí é uma questão de honra minha como defensor dos Fusquinhas, que ele, como dono de primeira viagem de um Fusquinha, tenha a melhor experiência possível com o Fusquinha, para que ele sinta o mesmo prazer que todo mundo que tem boas experiências com os Fusquinhas sinta. Então, não igual quando a pessoa quer comprar um Fusquinha, acaba comprando um Fusquinha ruim, só tem dor de cabeça e acaba achando que o caminho é um carro de plástico. Então a gente vai fazer isso. Vamos começar. Bom, deixa eu abrir a frente ali para a gente mostrar. Aqui está intocado, está exatamente do jeito que ele chegou aqui. E ele não chegou aqui rodando nos próprios pneus, ele chegou aqui sendo transportado. E eu não lembro se a gente tinha mostrado isso na outra ocasião, mas aqui a gente tem o chicote elétrico, tá? Com conexões com maior diâmetro normalmente do que um 12 volts, tá? Aqui existe a tampinha da caixa de fusíveis. Deixa eu ver se eu consigo desmontar aqui. Para você ter acesso aos fusíveis, que eles ficam aqui escondidos dentro do porta-malas e não com acesso por baixo, como é num Fusquinha um pouco mais novo do que esse. Não sei exatamente em que ano que mudou. Talvez quando ele virou 12 volts ele já passou a ter o outro tipo de fusível. Tem gente que às vezes fala: Tonela, eu quero trocar a caixa de fusíveis, quero usar os fusíveis do modelo moderno. Pô, o fusível é uma peça que tem uma função, e a função aqui ela está sendo cumprida por esses modelos de fusíveis mais antigos. Não precisa ser o fusível mais moderno. Então, às vezes eu acho que é uma preocupação você fazer um upgrade para uma caixa de fusíveis modernos
pelo menos, vamos dizer assim, meio sem sentido, porque essa atende muito bem. Aonde você tem que estar preocupado em investir todo o seu tempo e recursos na melhoria da parte elétrica, na eliminação de mau contato, na eliminação de emendas que não sejam soldadas, e para você ter o máximo grau de confiabilidade. Então, ainda que o ex-dono do carro considerava que era um problema elétrico, eu vou apostar, não tenho certeza, mas eu vou apostar boa parte das minhas fichas que o problema elétrico, se for de fato elétrico, ele está naquele módulo de ignição do Satanás, porque ele talvez tenha sido sobrecarregado pela bobina do MI. Na época eu fiz alguns testes com outro módulo que eu tinha aqui e a gente não chegou a uma conclusão definitiva, tá? Porque o carro simplesmente não parava quando ele estava perto de mim, ele ia parar quando ele estava longe. Então, em primeiro lugar, o que a gente vai começar a fazer nesse Fusquinha, a gente vai garantir a parte de alimentação desde o tanque até o motor, tá? Quando a gente tiver garantido, a gente vai dar a primeira partida, vai ouvir o belo ronco dessa máquina furiosa de novo. Nossa, a gente vai ouvir o belo ronco desse Fusquinha de novo. E aí a gente vai partir para alguns melhoramentos na parte elétrica. Eu vou colocar em xeque aquele sistema de ignição que foi adaptado ali. E algumas coisas, algumas melhorias que já estão agendadas com o Danilo. No momento que foi feito a transformação de 6 para 12 volts, não foi trocado o motor do limpador, ele ainda trabalha com 6 volts. O objetivo aqui é a funcionalidade, não a originalidade. Então a gente vai tentar adaptar um motor. Tentar não, a gente vai ter que adaptar um motor de 12 volts aqui. E o Danilo não está muito preocupado se os limpadores vão ficar voltados para o lado direito ou para o lado esquerdo. A questão é a praticidade. Tem uma outra coisa que a gente vai ter que adaptar. Também não vejo dificuldade nessa. Esse Fusquinha 6 volts, ele tem o marcador de combustível elétrico e ele usa uma boia. Mostra aqui, Bianca. Ele usa uma boia no estilo da que a gente usa na combinha, elétrica também. E essa daqui provavelmente não é original, mas é fabricada pela MTE Thompson, tá? Tem a marquinha aqui. E se a gente tivesse nos 6 volts, com certeza ela estaria operando aí. Então, qual é o upgrade mais fácil aqui? Uma vez que a gente não é Zé Frizinho, a gente vai usar uma boia mecânica e um marcador mecânico, porque o Danilo ele só quer ser informado no momento que ele precisar a quantidade de combustível que ele tem aqui no reservatório. Então vamos começar a trabalhar nesse Fusquinha. Bom, a Bianca vai dar uma afastadinha, cuidado pra você não bater a cabeça aí no trinco. E a gente nota que a gente tem muita sujeira aqui, praticamente um bolor, uma sujeira de décadas talvez aqui na parte da frente, que a gente vai tentar aproveitar e dar uma melhorada. O que é bacana no momento que a gente está aqui no Fusquinha é que ele já está sem a bateria, a gente vai tirar o tanque, então a gente pode aproveitar esse momento para dar uma limpada bacana aqui no porta-malas, tá? A gente pode inclusive lavar se a gente quiser, porque o momento, vamos dizer assim, é esse, para que a gente possa fazer a lavagem. Então agora, se você estiver encarando um projeto desse tipo, eu acho preferível, por exemplo, eu tenho que trocar a mangueira, vou trocar todas as mangueiras, desde o tanque até lá atrás. Eu poderia falar, pô, eu vou trocar todas as mangueiras, aí eu solto o tanque, troco a mangueira, vou lá para trás e fico preocupado só com a questão mecânica. Ou então eu posso falar, o que eu posso melhorar aqui no porta-malas? Eu posso trocar a mangueira, eu posso lavar, eu posso dar uma acertada no que eu veja de parte elétrica ruim. Particularmente eu prefiro essa segunda opção, da gente ficar concentrado aqui numa região do carro, por exemplo, que é o porta-malas, concentrar nossos esforços aqui para ver se a gente vai... porque até psicologicamente a gente fala, pô, a frente do carro tá perfeita agora. O que eu não vou, a parte que eu vou pular aqui da frente, que teoricamente eu já poderia fazer, mas eu não vou, porque eu dependo vamos dizer, não da aprovação do Danilo, porque eu acredito que se ele trouxe o carro aqui, ele sabe
que eu vou fazer o melhor que eu puder. Mas sim, eu quero procurar com calma um marcador de combustível, eu quero conversar com ele. Porque afinal, quando a gente precisa peças para os carros antigos, a gente está entrando no perigoso território dos Zé Frizinhos. E para a gente acabar sendo enganado ou para acabar pagando mais do que uma peça vale de fato, mesmo tendo experiência, a gente corre esse risco. Então eu prefiro procurar com calma. Não, a boia, em qualquer autopeças você acha, mas o marcador ali a gente vai procurar, vamos dizer, com critérios para pegar uma peça de boa qualidade. Não precisa ser nova, de estoque antigo, mas ela precisa estar num preço justo e ter uma boa qualidade. Esse daqui era o respiro do tanque, ó, uma mangueira que deve estar aqui há décadas já completamente ressecada. Então esse tipo de detalhe, eu acho que você que acompanha nosso canal já há algum tempo, você sabe o que você tem que fazer nessa hora, por onde você vai passar a mangueira. São pequenos detalhes aí que a gente acaba não tomando tempo, vamos dizer, de vocês mostrando. E a gente vai mostrar o que de fato é mais relevante aí para a ressurreição desse Fusquinha. Então aqui eu vou afastando a parte elétrica aqui, estou levantando aqui. Mostra aqui dentro, Bianca. Isso, eu vou fazer o seguinte agora. Você vai parar de filmar um pouquinho, mas eu vou explicar antes o que a gente vai fazer. Eu vou cortar essa mangueira, ó. Eu vou cortar essa mangueira. A Bianca vai segurar o tanque para mim, depois eu vou tirar o tanque para escoar a gasolina dentro de um galão. Bom, o tanque ele tinha uns 2 litros de gasolina, uma gasolina velha que a gente já tirou e descartou. Claro que essa mangueira a gente vai trocar. A nossa grande dúvida é se a tubulação que está indo até atrás do motor, ela está, vamos dizer assim, confiável, se ela está desobstruída. Então é o que a gente vai ter que apostar e ter que confirmar daqui a pouco. Enquanto isso, eu vou começar por onde a gasolina começa. Ela entra no tanque e a primeira passagem que ela tem é essa torneirinha aqui que a gente já trocou no quindinzinho lá. E que aqui também vai ser bastante interessante se a gente trocar. Dá para notar aqui, ó, a sujeira que a gente tem dentro do tanque. Bom, eu já soltei a saída do tanque lá de baixo e ela tá em perfeito estado. A gente não tem oxidação por dentro, tá completamente desobstruído. Eu não vou nem tirar, na verdade, essa telinha aqui, tá? Normalmente a telinha ela tá podre e a gente acaba arrancando ela para evitar algum problema, mas essa daqui está incrivelmente em bom estado, então a gente vai manter ela como tá. Eu ia até trocar essa peça e não vou. A boia aqui eu já soltei. E por quê? Porque eu quero, a Bianca vai chegar bem pertinho agora e tentar mostrar lá dentro. Não vai dar para ver, tá? Então o que a gente tem é mais sujeira superficial, tá? Não tem nada de muito ferrugem. Tem uma oxidação que é natural numa peça tão velha, mas não é nada que vai comprometer aí a alimentação de combustível ou a qualidade. Então eu já tirei isso daqui a gente já manda para o espaço já. Vou lavar o tanque por dentro e por fora. Como, Tonela? Da seguinte forma, vou esperar secar a gasolina para não ficar contaminando nada, tá? E depois eu vou jogar uma água, lavadora de alta pressão por dentro e por fora do tanque. Depois a gente, no momento de montar o tanque, a gente compra a boia mecânica e já monta, mas isso não é pra já, tá? Então o que eu vou fazer? Eu já desmontei aqui, a gente vai dar uma olhada agora ali no porta-malas. Antes da gente continuar, eu já vou jogando todas essas coisas no lixo, porque é tudo coisa que não vai mais servir. A gente tem, na verdade, ó, muito lixo por aqui. Tem um monte de... As peças, vamos dizer que sejam úteis, é claro, a gente não vai jogar. Mas tudo que é inútil a gente vai mandar para o espaço e o quanto antes. O que a Bianca está mostrando é o cano de gasolina que está saindo aqui. O detalhe é que aparentemente é um cano de cobre. Eu não tenho como saber se ele é um cano original ou se ele foi passado aí de alguma forma. E vamos soltar lá atrás para ver se dá pra gente confiar nele, Bianca.
Aqui a gente vai fazer uma gambiarra. Essa mangueira teoricamente é a que vem do tanque. Então eu vou colocar ela aqui. A Bianca vai ficar aqui no momento que eu for jogar o ar comprimido. Só mostra aqui o que a gente tem, Bianca. Então eu vou colocar esse bico de ar com uma pressão relativamente de média para alta, que é o que o compressor carregou, deve ter aqui umas 80 libras. Então eu vou colocar ali na entrada do caninho, a Bianca vai com uma mão segurar e com a outra filmar, e a gente vai ver o que vai sair de sujeira e de gasolina, e a gente também vai saber se a gente pode confiar, vamos dizer, nessa tubulação ou não. Pode jogar o ar. Saiu o ar aí? Saiu. Saiu. Olha isso, daí era para ser a gasolina que estaria dentro da tubulação. Agora eu vou inverter, a Bianca vai parar de filmar um pouco e na verdade ela vai apertar o ar lá para eu ver se o ar está saindo com a mesma intensidade que eu imagino que deva. Pelo que eu percebi, o fluxo de ar que sai ali é compatível com o que a gente coloca aqui na entrada. A ponto de eu confiar, vamos dizer assim, nessa tubulação. A sujeira e a cor da gasolina que a gente viu é por conta da mangueira ali estar se degradando e pelo fato da gasolina estar há muito tempo aí. Então agora, antes de partir para a traseira do carro, eu vou dar uma lavada aqui. Mesmo porque a gente não vai montar hoje, ele já fica secando. Eu acho que o método mais fácil é sempre a espuma mágica. Claro, aqui a gente vai jogar uma água, mas se você está numa situação que você não quer jogar uma água, você pode secar tudo com um pano úmido, que fica muito bom também. Como a gente não está com pressa, a gente pode jogar água em tudo, inclusive na parte elétrica. A Bianca acabou de me perguntar se não tem problema molhar os fios. Nenhum problema, porque primeiro porque a gente está sem a bateria e segundo que a gente vai esperar ele secar, a gente vai bater um ar comprimido tudo antes de ligar. Mas mesmo assim, de qualquer forma, nos fios ou mesmo ali nos fusíveis não existe problema de água. Onde você teria problema de água, claro, dentro do rádio, no marcador de combustível, ou se entrar água no relé, você acaba perdendo o relé. Mas fora isso, o sistema elétrico de um carro na parte de baixa tensão é relativamente não, ele é bem resistente, aí quase que imune à água. Claro que a água a médio e longo prazo vai ter o efeito colateral de criar uma oxidação, alguma coisa assim, mas vamos dizer, uma lavagem assim de vez em quando não cria nenhum tipo de transtorno. No momento que o tanque estava seco, eu bati um ar comprimido dentro dele. Quando ele estava praticamente sem gasolina, eu consegui lavar com a lavadora de alta pressão. A Bianca acabou me ajudando, então a gente não conseguiu filmar. Ele vai ficar aqui secando um pouco e a gente vai mostrar como é que ficou o carro. Uma simples lavagem já torna o carro completamente diferente, já deixa aquela aparência de coisa velha para trás e já fica com uma aparência de algo mais bem cuidado. E a gente nota aqui que em algum momento da vida dele ele passou por alguns retoques. Como é que você sabe, Tonela? A borrachinha aqui está pintada de branco, tá? Isso aqui também a gente tem uma parte pintadinha de branco. E isso antes de que você torça o nariz, ai, foi mal pintado aqui, não sei o que, não. Isso é a realidade, vamos dizer, de um serviço objetivo. Que seja um reparo de 5, 10 anos atrás, o negócio era feito de uma forma mais prática. Se hoje em dia pode estar na moda, eu vou raspar até a lata porque eu vou virar o carro de ponta cabeça para fazer. Hoje em dia, vamos dizer, é uma tendência meio questionável, porque isso tudo custa dinheiro. E num carro que sempre foi popular, você dificilmente vai recuperar. Então esse aqui, ele representa muito mais a realidade de uma máquina popular que é usada
usada para servir a pessoa e não para a pessoa ficar servindo o carro ou cultuando o carro. Então esse tipo de detalhe aqui, claro que a gente preferia que não existisse, mas a gente pode considerar que é absolutamente normal num carro dessa idade. E num carro que foi visto todos esses anos como um meio de transporte barato e confiável. Não como um bibelô de Zé Frizinho, nem alguma coisa assim. Então é bacana quando você pega um carro, vamos dizer assim, comum, não um carro que foi tratado como se fosse uma joia rara, vamos dizer assim, que nunca tenha passado por nenhuma dificuldade. Esse daqui andou muito e deve ter rodado, o velocímetro dele deve ter virado muitas vezes. E mesmo assim ele apresenta toda essa saúde e essa simpatia. Bom, a gente finaliza por hoje, deixando secar aqui a parte dianteira do carro, coisa que vai ficar secando aí até amanhã, provavelmente. A gente teve um problema aqui, a Bianca vai mostrar, tá? E a gente tem que mostrar isso rápido. A caixa de ar, aqui a caixa do step não tem os furos originais por onde a água poderia escoar. Isso daí é um ponto negativo que pode, com o tempo, criar um novo foco de ferrugem aí. Bati uma água também no pneu. Agora a gente vai esperar secar, o tanque tá ali no cantinho secando. E a gente vai deixar o carro assim. Para semana que vem a gente não vai começar montando aqui, mas sim a gente vai começar desmontando a parte mecânica ali, para ver tudo que a gente pode fazer ali. Muito obrigado por verem os nossos vídeos. Obrigado ao Danilo por ter confiado esse belo Fusquinha pra gente. E até a semana que vem.